E o Corinthians pode estar muito próximo de anunciar acordo de renovação de contrato com o jovem atacante, que ganhou destaque novamente após a chegada do treinador Fernando Diniz. E ainda falando sobre atacante, Malcom deve deixar o Al Hilal da Arábia Saudita. Será que tem alguma possibilidade de sonhar com Malcom no timão? E a diretoria do Corinthians pagou os salários dos prestadores de serviços do Parque São Jorge. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre pagamentos dos salários, pelo menos tem informação que garante que a diretoria do Corinthians pagou os prestadores de serviços do Parque São Jorge. Pelo segundo mês consecutivo, Corinthians novamente passando por problemas de pagamentos de salários. Lembrando que no mês passado, os salários dos jogadores e também da comissão técnica atrasaram, e mais uma vez, nesse mês, a história se repetindo, só que dessa vez os atrasos não ficaram somente no elenco e na comissão técnica, e sim afetaram funcionários do Parque São Jorge. Corinthians que, infelizmente, tem a sua situação financeira cada vez pior, então, pelo segundo mês consecutivo, esse tipo de situação. Pelo menos, parte do problema a diretoria resolveu. Segundo informações do meu timão, os prestadores de serviços, os chamados PJs, receberam na tarde da segunda-feira, dia 15, os salários que eram para terem sido pagos no último dia 10 de junho. Então, pelas informações, os salários foram quitados, mas até o presente momento, por exemplo, não tem previsão de resolver as outras pendências, como, por exemplo, dos jogadores e da comissão técnica. A minha opinião, quanto à diretoria do Corinthians ter pago os salários dos prestadores de serviços, é a seguinte. Bom, eu conversei com algumas pessoas, tentei alguns detalhes em relação a isso, mas as informações, na verdade, elas acabam tendo divergências. Por exemplo, há quem me disse que tem até alguns CLTs que recebem no 5º dia útil, que ainda não receberam e que parte dos salários que foram pagos, na verdade, aliás, não foram todos os PJs, os prestadores de serviços que receberam. Enfim, uma situação complicada ao qual o Corinthians está passando. Infelizmente, essa questão de atrasos salariais é algo que atrapalha e muito, porque nenhum funcionário, nenhum, claro, jogador querem ficar sem receber os seus devidos pagamentos. Então, é mais aí algo que eu venho falando para vocês, que esse modelo associativo, essa forma ao qual o Corinthians vem sendo administrado, não tem mais como. A própria auditoria da Parker Russell fez o alerta. Nesse ritmo que o Corinthians está, vai chegar um momento em que vai travar. E eu vou ser sincero com vocês, se não fosse a RCE, absolutamente que toda essa questão de pagamentos, de salários, funcionários, jogadores e tudo mais era para estar numa situação ainda pior, pois as contas nesse momento estariam bloqueadas. E agora vamos falar sobre o atacante Malcom, que acabou tendo uma informação sobre ele, que acabou chamando muita atenção de nós corintianos. Tem informação que garante que o Malcom não vai ficar no Al Hilal da Arábia Saudita. Será que podemos sonhar com um retorno do atacante que é cria do terrão? O Corinthians está em uma situação muito difícil. Nesse momento, estamos com um transfer ban da FIFA pela última parcela não paga do volante José Martínez. Mas claro que em breve entraremos no período de mercado da bola, a janela de transferências vai abrir depois do dia 20 de julho, e claro que alguns nomes, alguns jogadores estão sendo ligados ao nosso timão. E claro, por exemplo, quando surge algum assunto relacionado ao Malcom, que é cria do terrão,
surgiu nos profissionais do Corinthians em 2014, absolutamente que acaba chamando muita atenção. E o que aconteceu com o Malcom dessa vez? Segundo informações do jornalista Bruno Andrade, representantes do jogador já buscam alternativas para uma transferência na próxima janela. Inclusive, a possibilidade de renovação contratual que chegou a ser discutida entre as partes com o Al Hilal foi deixada de lado. Só que, para você, torcedor corintiano que, como eu, sonha com o retorno do Malcom, pelo menos no que diz o Bruno Andrade, podemos esquecer. E claro, estamos falando de um jogador muito caro. A tendência nesse momento é que o Malcom seja negociado para o futebol europeu, onde já construiu passagens importantes por clubes da França, a Espanha, jogou no Barcelona, na Rússia ele passou pelo Zenit. Claro, ele jogou nessas equipes antes de se transferir para a Arábia Saudita. A saída também está ligada à política do Al Hilal em relação ao limite de jogadores estrangeiros, fator que costuma gerar mudanças frequentes no elenco da equipe saudita. Apesar da forte identificação com o Corinthians, um retorno ao futebol brasileiro não é considerado uma possibilidade nesse momento. O atacante recebe um dos maiores salários do futebol mundial e, claro, muito distante da realidade financeira do Corinthians. Então, o que chamou a atenção? A possibilidade de saída do Malcom do Al Hilal. Claro que isso acabou mexendo muito com muitos de nós corintianos, mas a tendência é que o Malcom vá para o futebol europeu e, claro, a realidade financeira do Corinthians nesse momento não temos a menor condição, absolutamente que não tem como cravar nada. Futebol, as coisas são dinâmicas, mas analisando o cenário, o Malcom deve ficar pelo menos mais uns 3 ou 4 anos jogando fora do país. A minha opinião quanto a essa questão do Malcom é a seguinte: primeiramente, a diretoria do Corinthians está atenta à situação do Malcom? Eu acredito que sim, porque o próprio Dorival Júnior, no início da temporada, ex-treinador do Corinthians, disse que o Corinthians chegou a consultar o Malcom. Então, estamos falando aí de algo que a diretoria do Corinthians já acompanha. Sinceramente, será que de repente não poderia se fazer um planejamento, alguma coisa, voltado ali para tentar apresentar algo atrativo para o jogador? Ainda mais com toda essa questão de Memphis, de repente o Memphis não vai ficar, que é o que mais, o que é a tendência maior. Enfim, é um jogador que ganha muito dinheiro. Eu, particularmente, não acredito num retorno do Malcom tão já. Recebi muitas mensagens, muitos me perguntando: capitão, olha lá, o Malcom vai deixar o Al Hilal. Informação do Bruno Andrade, do ESPN. Só que a tendência é o que eu disse a vocês, ele ficar mais alguns anos jogando fora do país. Claro que se tiver oportunidade, o Corinthians tem que estar atento. Interessa ao Corinthians? Claro que interessa ao Corinthians e qualquer equipe do futebol brasileiro e muitas equipes do futebol mundial. O Malcom seria titularíssimo fácil. Então, é difícil, é uma situação difícil. Volto a dizer a vocês, eu não tenho como cravar nada, não vou afirmar que não vem e também absolutamente que vem, não tem como eu dizer isso. Mas o que eu falo é que a diretoria do Corinthians tem que estar atenta à situação do jogador. É um atleta que o Al Hilal pagou caro, mais de 300 milhões de reais, e eu particularmente não vejo também o Al Hilal facilitando uma saída do jogador, que tem contrato até o fim do ano que vem, fim de 2027. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre atacante que o Corinthians pode estar próximo de anunciar acordo. Só que não é nenhuma contratação, nenhum jogador novo chegando, e sim, o Corinthians pode estar próximo de anunciar acordo de renovação de contrato com o jovem atacante Kaique, que ganhou destaque novamente após a chegada do Fernando Diniz. O Kaique, atacante que foi campeão da Copinha 2024, inclusive marcando o gol do título, ele passou ali a circular entre os profissionais naquele ano mesmo de 2024. Atuações discretas, poucas oportunidades. Com o Dorival chegando em 2025, o Kaique passou novamente a ser relacionado, ganhar algumas oportunidades, mas foi com a chegada do Diniz
que o Kaique acabou tendo uma sequência que ele nunca teve e se saiu bem. Marcou um golaço pela Libertadores, lembrando que ele marcou o gol com o Dorival também no início do ano pelo Campeonato Paulista, mas com o Fernando Diniz, ele teve uma sequência que ele nunca teve, atuando aberto pelo lado esquerdo e se destacou. Só que, infelizmente, no melhor momento da sua carreira, o Kaique acabou machucando, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, uma lesão que o Kaique deverá voltar somente no ano que vem. Só que mesmo se recuperando dessa grave lesão, o Corinthians já vem em negociações, segundo informações da Itatiaia, já vem em negociações para garantir a permanência do jogador. O atual contrato do Kaique com o Corinthians vai até a metade do ano que vem. Então já existem as movimentações para que o contrato do jogador seja renovado. Pelas informações, o acordo já está alinhado com os representantes e deve ser oficializado na reapresentação do elenco, que está marcada para o final desse mês. Então, o Corinthians está próximo de confirmar, de anunciar a renovação de contrato do atacante Kaique, pelo que se fala por mais 3 temporadas, mas ainda não tem nada confirmado. A minha opinião quanto a essa informação da renovação do contrato do Kaique é a seguinte: estamos falando de um jogador que chegou no profissional em 2024 com muito destaque, marcou um golaço no final da Copinha, só que com o passar do tempo acabou tendo poucas oportunidades. Quando teve, não conseguiu também corresponder. Com o Dorival, o Kaique ele voltou a circular no meio ali, sendo relacionado, tendo ali mais algumas oportunidades. Mas com o Diniz, foi que o Kaique teve uma sequência que ele conseguiu corresponder à altura que todos esperávamos. Então, o jogador tem contrato até o ano que vem. Na renovação, na última que aconteceu, que foi em 2024, dificuldades aconteceram, valores altos foram pedidos, mas pelo menos dessa vez o que garante a Itatiaia não estão havendo as dificuldades em relação a isso, conforme dito na informação, o acordo, o anúncio desse novo acordo deverá acontecer na reapresentação dos atletas. Na verdade, essa negociação já vem acontecendo desde o início praticamente da temporada, e depois que o Kaique se destacou, claro que as conversas acabaram se intensificando, então agora com o jogador machucado, retornando somente no ano que vem praticamente, é importante, renova o contrato, fica tudo tranquilo, o jogador volta no ano que vem. Eu particularmente acredito muito no Kaique, acho que o Kaique ainda vai ser um jogador muito importante para o elenco. Uma pena o que aconteceu com ele, o Kaique ele se machucou no melhor momento da sua carreira, e o que é pior, a lesão do Kaique, que aconteceu em jogo pela Copa do Brasil contra o Barra, foi praticamente um lance que ele estava sozinho, meio que enroscou ali a chuteira no gramado e acabou sentindo fortes dores no joelho e teve que sair imediatamente, e aí depois vieram os exames e o diagnóstico dessa grave lesão. Então vamos aguardar, mas o Corinthians próximo de anunciar esse acordo com o jovem atacante, sinceramente, para mim, é o caminho correto. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!